Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, para muitos, pode parecer simples, mas que, na verdade, é a chave para dar aquela renovada no relacionamento. Mas e aí? A curiosidade no casamento. Uhum. Se preparem, porque essa conversa vai te fazer ver seu parceiro com outros olhos. E o mais bacana é que a gente vai se basear num diálogo de podcast, só que de ficção. Quem diria que a gente ia aprender sobre a vida real ouvindo histórias inventadas, né? Pois é. Mas me conta uma coisa, você já parou para pensar o que é ser curioso no casamento? Não é só saber qual prato preferido ou time do coração, é ir além. Exatamente. É querer enxergar seu parceiro como ele é hoje e não como a gente acha que ele é baseado lá no passado. As pessoas mudam, né? Crescem e evoluem. E a curiosidade é o que mantém a gente conectado com essas mudanças, sabe? Entendi. Mas além de ser legal, qual a vantagem de ser curioso no relacionamento? Muda alguma coisa na prática? Muda e muda muito. Quando a gente demonstra interesse genuíno pelo outro, a gente cria um espaço de diálogo, de troca de intimidade. Imagina só seu parceiro te conta um sonho que ele guarda há anos. Nossa, que legal. Pois é. Essa conversa pode aprofundar a conexão entre vocês. É como se a gente estivesse sempre descobrindo novas camadas na pessoa amada. Faz sentido? E como a gente coloca essa curiosidade em prática no dia a dia? Sabe, a gente não precisa fazer nada mirabolante. Às vezes uma pergunta simples já é o suficiente. Tipo, qual foi o momento mais feliz da sua vida antes de me conhecer? Essa pergunta pode render uma conversa incrível. Verdade. Nunca tinha pensado por esse lado. Ah, Mas, e aí, mais esse podcast de ficção ensinou sobre a curiosidade no casamento. pô, uma coisa que eles falaram bastante foi sobre ter momentos de conversa sem distrações, sabe? Desligar o celular, a É. TV ou o computador. Criar um momento só nosso, né? Isso. Um espaço sagrado para o casal, onde vocês podem realmente se conectar sem interferência do mundo exterior. Parece simples, mas com a correria do dia a dia, às vezes a gente esquece de fazer isso, né? Pois é. E nesse momento de conversa é importante praticar a escutativa. Não é só ouvir, é prestar atenção no que o outro está dizendo nos gestos, no tom de voz. Tentar entender o sentimento por trás das palavras, né? Exatamente. E não ter medo de fazer perguntas, perguntar sobre o dia, sobre os sonhos, os medos, as alegrias. Mostrar que a gente se importa de verdade. E o que mais me chamou a atenção no diálogo foi a ideia de aprender algo novo sobre o parceiro todos os dias. É verdade, é como se a gente tivesse sempre um processo de descoberta, né? Mas como a gente consegue fazer isso na prática? É o que a gente vai descobrir no próximo bloco. Fica com a gente que já voltamos e a gente volta com o nosso mergulho profundo na curiosidade no casamento. No bloco anterior, a gente estava falando sobre como aprender algo novo sobre o parceiro todos os dias, né? Parece um desafio e tanto. Mas o podcast que a gente está usando como base deu umas dicas bem legais para isso. É verdade. Eles falaram sobre prestar atenção nos detalhes, sabe? Observar como o nosso parceiro se comporta em diferentes situações, como reage a certos estímulos. É como se a gente virasse um detetive da relação, tentando desvendar os mistérios do outro. Adorei essa analogia do detetive. Mas além de observar, o que mais a gente pode fazer? Fazer perguntas. E não precisa ser nada elaborado, viu? Perguntas simples do dia a dia, tipo, como foi seu dia? O que te fez sorrir hoje? Qual foi o maior desafio que você enfrentou? Pergunta que demonstram que a gente está presente e que se importa com o que o outro está vivendo. Exatamente. E sabe o que é legal? Às vezes a gente acha que conhece tudo sobre o outro, mas quando a gente se abre para ouvir de verdade, a gente se surpreende. É como se a gente tirasse aquele véu da familiaridade e enxergasse o outro com um novo olhar. É isso aí. E essa é a beleza da curiosidade no casamento. Ela nos permite redescobrir nosso parceiro a cada dia. E evitar que a gente caia naquela armadilha de achar que o outro é previsível, né? Afinal, todo mundo muda, evolui e a gente precisa acompanhar essa evolução. Concordo. E para te ajudar a manter essa chama da curiosidade acesa, que tal a gente se inspirar em mais uma dica do podcast? Manda ver. Eles sugeriram que a gente pergunte pro nosso parceiro: qual foi o momento mais feliz da sua vida antes de me conhecer? Nossa, que pergunta poderosa. Me deu até um frio na barriga. Pois é, é uma pergunta que nos leva numa viagem no tempo que nos permite conhecer um pouquinho da história do outro antes de nós. E que pode revelar aspectos da personalidade dele que a gente nem imaginava. Exatamente. E o mais importante é que essa pergunta demonstra que a gente se importa com a história do outro, com a sua individualidade. É como se a gente estivesse dizendo, eu quero te conhecer por inteiro, com todas as suas experiências, com todas as suas alegrias e tristezas. Isso fortalece o vínculo entre o casal, né? Cria uma sensação de intimidade e cumplicidade. Sem dúvida, afinal a gente se apaixona pela história da pessoa, por tudo que ela viveu antes de cruzar o nosso caminho. E essa história continua sendo escrita a cada dia, né? Por isso a importância de manter a curiosidade viva no relacionamento. E por falar em manter a curiosidade viva, você mencionou que a gente ia falar sobre os benefícios de ser curioso no casamento? Lembra? Lembro sim. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, junto com um desafio para lá de especial, para você colocar em prática tudo que a gente aprendeu hoje.
Não sai daí. E a gente volta para a última parte do nosso mergulho na curiosidade no casamento. Lembra que a gente estava falando sobre os benefícios de cultivar esse hábito no relacionamento? Sim, esses benefícios vão muito além de evitar a monotonia, como a gente já conversou. É verdade, a gente até mencionou alguns, mas vale a pena aprofundar um pouco mais, né? Com certeza, um dos principais benefícios é a criação de um ambiente de segurança emocional no relacionamento. Me explica melhor isso. Quando a gente se sente ouvido e compreendido pelo nosso parceiro, a gente se sente mais à vontade para se abrir, para ser vulnerável, sabe? E essa vulnerabilidade é essencial para construir uma conexão profunda e autêntica. Faz sentido? É como se a curiosidade demonstrasse para o nosso parceiro que ele pode baixar a guarda que a gente está ali para acolher ele de braços abertos. Exatamente. E essa sensação de segurança emocional é fundamental para que o relacionamento se fortaleça e cresça de forma saudável. E além da segurança emocional, o que mais a curiosidade proporciona? Outro benefício incrível é o aprofundamento da intimidade. Quando a gente conhece os pensamentos, os sentimentos, os sonhos do outro, a gente se conecta com ele de uma forma muito mais profunda e verdadeira. É como se a gente desvendasse um mapa da alma do nosso parceiro, né? E a cada nova descoberta a gente se apaixona um pouquinho mais. Isso mesmo. E essa intimidade vai muito além da esfera física, ela se manifesta em todos os níveis do relacionamento. É como se a gente criasse uma linguagem secreta que só nós dois entendemos. E essa conexão profunda nos dá força para enfrentar os desafios da vida a dois, né? Afinal, quando a gente sabe que tem alguém que nos conhece de verdade, que nos ama incondicionalmente, a gente se sente mais forte e confiante. Sem dúvida. É como ter um porto seguro para onde a gente pode voltar sempre que precisar recarregar as energias. E sabe o que é mais legal? A curiosidade também nos ajuda a crescer como indivíduos. Sério? Como assim? Ao olhar para o outro com curiosidade, a gente acaba se deparando com aspectos da nossa própria personalidade que a gente nem imaginava que existiam. É como se o outro fosse um espelho que nos permite enxergar nós mesmos com mais clareza. Exatamente. E esse processo de autoconhecimento é fundamental para que a gente evolua como pessoa e, consequentemente, como parceiro. Nossa, a gente começou falando de curiosidade no casamento e agora a gente está falando de autoconhecimento. Tá. É incrível como tudo está conectado, né? Pois é. E para fechar com chave de ouro, eu queria te propor um desafio. Adoro desafios. Pode falar. Durante essa semana, escolha um dia para ter uma conversa profunda com seu parceiro sem distrações. E nesse momento, faça pelo menos 3 perguntas que demonstrem sua curiosidade genuína por ele. Que desafio incrível. E para inspirar nos ouvintes, que tal a gente dar alguns exemplos de perguntas? Boa ideia! Pode começar. Qual é a sua lembrança mais engraçada da nossa infância? Ótima pergunta. Me faz pensar em qual seria a minha resposta. Se você pudesse ter qualquer superpoder, qual você escolheria? Adorei. Essa é daquelas que revelam muito sobre a personalidade da pessoa. E para finalizar, qual é a coisa mais importante que você aprendeu comigo ao longo do nosso relacionamento? Uau, essa é profunda. Acho que essa vai gerar boas reflexões por aí. E aí, pessoal, gostaram do desafio? Esperamos que sim. Lembrem-se, o mais importante é a intenção, a vontade de se conectar com o outro de forma genuína e curiosa. Afinal, um relacionamento feliz e duradouro se constrói tijolinho por tijolinho, com amor, respeito e, claro, muita curiosidade. E por hoje é só, pessoal. Mas voltem na semana que vem para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Até a próxima!